Tselen quer dizer como se fosse uma sombra. Só que Deus não criou só uma sombra, ele criou uma imagem à semelhança. Semelhança é o desmut. É claro que eu não estou, gente, falando certinho ali no hebraico, mas é tselen desmut, é como se fosse isso, né? Eu não estou pronunciando corretamente, mas é mais ou menos isso. Então nós somos uma imagem, ou seja, uma sombra, uma projeção do eterno, e ao mesmo tempo nós somos o desmut, que é o comportamento. Então nós temos o DNA de Deus. Quando Deus sopra, né, Rodrigo? Quando você sopra, se você tivesse aqui, ó, se a gente colocar aqui uma inteligência artificial ou colocar um laser aqui, você vai ver milhares de micropartículas. Ou seja, quando eu sopro, vai muito do meu DNA nas gotículas de água. Então, quando o Senhor soprou o fôlego dele em Adão, ele trouxe o DNA. Então, com toda certeza, Deus se importa com a imagem, por quê? Você vê, eu vejo, Deus vê, todos veem. Na verdade, Deus vê além do que se pode enxergar. Deus não se importa com a imagem de um jeito que hoje essa geração trouxe fútil para usar ela para sedução, para usar ela para vender, para usar ela para destruir uma família, seja como o que as pessoas estão fazendo com a imagem. Ela perdeu a semelhança, que é o comportamento do Senhor. Então, essa geração perdeu a imagem, quer dizer, os homens que eram viris, masculinos, fortes, que transmitiam com o seu rosto, com a sua fala, com o seu comportamento, com o seu corpo, uma segurança de proteção, de provisão e de condução para as mulheres. Hoje, os homens estão tão afeminados, seja na sua comunicação, na sua forma de vestir, de ter o seu corpo, de falar, de olhar, que às vezes eu estou na minha academia, eu penso, eu vou emprestar um gloss pro cara que está do lado. Ou eu penso, será que ele pode me proteger, me conduzir, me guiar? Como que a mulher vai ser submissa, estar debaixo da mesma missão de um homem que não tem nem clareza de missão? Quando Deus criou o homem para ser o cabeça, você pode ter certeza que Adão ali nos seus 4, 5 metros de altura, ele tinha um porte físico, o olhar, a fala, não de dureza e ser rude, isso veio depois do pecado, mas de firmeza, de autoridade, de cabeça e não cauda. Então Deus se importa porque a sua imagem reflete o Criador. Por exemplo, você vê o Deus Pai em toda a Bíblia, quando você vê o comportamento, a condução, a fala, pois o espírito que eu te dei não foi um espírito de medo, e sim um espírito de ousadia. Quando Deus fala, não fui eu que te mandei, Deus fala no imperativo e impositivo. Deus não chega e pergunta, meu filho, quem sabe se você puder, você pode tentar por um acaso ser forte e corajoso, mas não só se você conseguir ser forte e corajoso. Deus não fala assim. Deus Pai é homem viril 3.0. Ele chega e fala, não fui eu que te mandei, meu filho. Seja forte e corajoso, não teme nem se espante, porque eu sou contigo. Homem viril 3.0, malata. Você vê Deus Pai ali em toda a Bíblia, ele atua como esse cabeça, Isso aí foi para esse Josué, líder. isso aí foi para Josué. Esse foi para Josué. Agora, Né? E Deus fala para Gideão, com cada um que ele fala, quando você vê o Deus Pai falando, ele transmite essa imagem do homem viril 3.0. Quando você vê Deus Filho falando, muitas vezes você vê já essa fala, aí você vai vendo ali tanto comportamentos, você já vê esse irmão mais velho, esse redentor, esse remissor, esse que veio salvar, esse que se importa. E quando você vê o Deus Espírito, você vê ele como a mãe, como o vento, como o fogo, iluminando, guiando, conduzindo, perdoando. Você vê ele intercedendo entre nós e Deus, ou seja, nos comportamentos bíblicos você vê ali a imagem. Então Deus se importa com a imagem, e o diabo usou a imagem, o nosso inimigo, usou ela como ferramenta de destruição em massa, como por exemplo, as pessoas usam a sua imagem, Anitta, ela usa a sua imagem para destruir lares, famílias, sexualidades de homens, mulheres, jovens, prostituição, masturbação, adolescentes prostituídas, homens comprados e vendidos, né, fornicação, idolatria, tudo foi utilizado através da imagem. Por que eu, como ex-modelo em Miss, fui Miss em 2010, modelei por muitos anos, decidi sair desse meio, porque conflitava com os meus princípios e valores. Eu nunca aceitei fazer um comercial de cerveja, nunca aceitei fazer um comercial de lingerie, nunca aceitei fazer um comercial de biquíni. Quando eu tive que vestir biquíni, quando eu fui Miss, eu me senti péssima, porque eu me senti ali um gado Nelore usando aquela faixa e sendo analisada por pessoas na minha intimidade, sendo que eu fui criada com intimidade sendo dos íntimos. Minha mãe me criou usando maiô, tanto que hoje em dia eu só uso maiô, body, eu faço natação, tudo meu aqueles body. foi em Goiás que você foi modelo? Fui Miss Mato Grosso, porque eu fiz federal no Mato Grosso, eu fiz faculdade de publicidade e propaganda no Mato Grosso. Cuiabá.
Cuiabá. Cuiabá, Cuiabana. Mato Grosso. Então, com toda certeza, Deus se importa com a sua imagem, só que Deus se importa em realmente você resplandecer a face do Criador. Por isso que quando eu resgato com o visagismo as mulheres, eu trago mulheres mais femininas, mais leves, mais modernas, mais posicionadas como essa rainha da guerreira. E quando eu venho nos homens, e isso reflete na vida profissional, porque aí na vida profissional as mulheres vão trazer essa força da feminilidade, porque eu falo que a verdadeira força da mulher está em ser feminina. E assim como nos homens eu resgato esse homem rei, guerreiro e lorde, ele vai ter mais autoridade, sem abrir a boca, não é autoritarismo, é autoridade. Ele vai ser visto como um cabeça, como um líder, como um cara que dá conta do recado sem abrir a boca. Então, quando eu restauro a sua imagem e semelhança do Criador, seja você homem ou mulher, você vai faturar mais e se relacionar melhor, porque você vai para o seu polo feminino e para o seu polo masculino, seja na comunicação, na imagem, etc. Então, com certeza, Deus se importa com a sua imagem. E o inimigo usou ela para distorcer, para destruir. Por isso que você vai para shows de Beyoncé, de Katy, né, Katy Perry, de todas essas cantoras e cantores. Por exemplo, olha o Justin Bieber, ele levou uma geração inteira de homens e mulheres a se tornar disfuncionais, adolescentes que não sabem se é homem, não sabem se é mulher, com uma fraqueza moral, uma fraqueza emocional. E essa fraqueza ela é muito coroada e feita por causa da imagem, que a imagem é comportamental.